Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Jean, sou trader de opções e nesse vídeo eu vou estar te ensinando a operar a estratégia que eu julgo mais poderosa para opções, o falso rompimento. É isso aí. Acompanhe até o final que no final tem uma explicação de uma operação animal que eu fiz completa, do início ao fim. Ah, não esquece de se inscrever e também deixar o teu like, tá bom? Bom, então vamos direto ao ponto sem enrolação. Separa teu caderno, tua caneta e anota tudo. Eu vou te explicar passo a passo de como operar o falso rompimento, tá bom? É isso aí, vamos que vamos. Bom, primeira questão é o seguinte, nós temos que entender que nós temos que seguir passos, né, para operar a estratégia de falso rompimento em boa performance. E o primeiro passo é o quê? É a gente identificar o gráfico lateralizado, ou seja, a escolha do gráfico é muito importante. E o que é o gráfico lateralizado, G? É justamente o gráfico que faz o quê? Aquele zigue-zague, né, de forma lateral, como por exemplo nesse exemplo aqui mesmo, né? Podemos ver que a gente tem um zigue-zague e nesse zigue-zague os topos e fundos, que a gente chama, eles devem conter pavio, certo? Em todas as extremidades desses topos e fundos, o seu gráfico, a sua escolha de gráfico deve conter pavio. Jean, mas o meu gráfico não tem pavio, então tu não pode marcar aquele topo ou fundo. Então, veja que todo exemplo de topo ou fundo aqui contém pavio, não é verdade? Pois bem, após nós chegarmos nesse primeiro passo, o que nós temos que fazer? Nós temos que partir para o segundo passo, não é verdade? Então, o segundo passo, ele é muito simples, mas ele é muito importante. A gente vai identificar o que? Um topo ou um fundo isolado no gráfico que contenha pavio. Então, para que eu opere o falso rompimento, eu preciso somente de um topo ou um fundo. Simples, não é verdade? Então, nesse caso, eu já selecionei um topo ou um fundo aqui nesse exemplo. Então, a gente pode ver que eu tenho um topo ou fundo aqui, né? Na verdade, eu tenho um topo muito expressivo, que fez o movimento fez o preço fez um movimento muito expressivo, deixou bastante pavio e eu selecionei ele como referência para que eu possa fazer a minha operação de falso rompimento, né? O terceiro passo é o seguinte: a gente vai ter que ter paciência nesse momento. Assim que eu identifiquei o meu topo ou fundo, eu preciso de o quê? De paciência. E por que paciência? Justamente porque tu vai ter que esperar o preço andar, né? Trabalhar, deixa ele andar, porque tu precisa que esse topo ou fundo que tu marcou, nesse caso a gente marcou um topo, né? Muito bonito. A gente precisa que esse topo ou fundo seja rompido pelo preço, certo? Então a gente vai aguardar o preço romper esse topo ou fundo para que a gente possa trabalhar ele, né? E após o rompimento, nós vamos aguardar o quê? O preço retornar para o canal. E o que é o canal aqui, Jean? O canal é justamente essa região aqui onde o topo se encontra. Ó. Podemos ver que aqui a gente tem um canal, né? Que esse canal ele foi rompido e o preço voltou para dentro dele. Nesse momento eu só quero que ele volte para dentro dele, justamente para que a gente possa operar o falso rompimento, né? Jean, mas eu posso operar o pullback aqui? Não, você não vai operar o pullback, você vai simplesmente aguardar o preço voltar para esse canal onde tu quer uma operação, né, de falso rompimento justamente daquele topo que tu marcou anteriormente, tá bom? Prosseguindo, nós vamos para o quarto passo. E o quarto passo ele é muito importante. Por quê? Porque é o rompimento da região. Perceba o seguinte, perceba que quando o preço voltou para o canal aqui, né? Ó, ele teve um rompimento, na verdade. E esse rompimento ele vai dizer muito, né, do que foi, do que vai acontecer na frente. Se o preço ele pode voltar para dentro desse grande canal com facilidade ou simplesmente ele pode respeitar o falso rompimento. E nesse caso, nós temos o quê? Nós temos aqui o rompimento. E esse rompimento eu te aconselho o seguinte, ele tem que ser no mínimo de 30 a 70% do corpo da vela. O que é o corpo da vela, gente? Justamente isso. Ó. A vela, o corpo da vela, nós temos o corpo, né? E nós temos o quê? O pavio. Nesse caso, a gente vai focar o quê? No corpo. Onde o corpo, eu quero que o corpo dela, né? A gente pode ver que ele tem 100%. Por que ele tem 100%, já? Porque aqui eu tenho 50%, né? E aqui abaixo eu tenho mais 50, não é verdade? Então eu tenho que ter no mínimo 30% do corpo dela rompida na baixa ou na alta, enfim, depende de qual região que tu selecionou, né? Que tu tem como referência, e no máximo 70%. Ou seja, é simples, é tu verificar o tamanho do rompimento aqui, né? Da porcentagem do rompimento da vela. E no olho a gente já consegue ver que foi bem interessante. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho praticamente, né, 50% do corpo da vela rompido na baixa, certo? Praticamente isso, no olho eu já consigo perceber isso. Então é muito importante o rompimento da região em si.
né? E esse exemplo eu te dou de forma muito mais simples também. Vamos dizer que tu tivesse uma região aqui de suporte, né? E tu verificasse esse rompimento aqui, ó, na região de suporte, né? Foi um rompimento de baixa. Perceba que aqui passou quanto por cento? Quanto por cento você acha que passou, ultrapassou do corpo da vela na baixa? Muito pouco, na verdade. Então esse rompimento é um rompimento muito fraco, tá? E nesse momento a gente tem que entender o seguinte, que um rompimento fraco, a vela tende, né? A vela tende a fazer o quê? Exatamente esse movimento aqui, ó. Quando é muito fraco, a próxima vela ela nasce, ela tende a entrar para dentro do canal novamente e não fazer o movimento que a gente quer que seja de falso rompimento, né? Trazendo o preço para dentro desse canal, desse grande canal, perfeito? Então vamos lá. Então aqui nós temos o que? Nós temos o quarto passo. Então o quarto passo ele é muito importante para que tu tenha uma boa performance. O rompimento da região ele é muito importante. Eu já te dei aqui a letra, eu já te dei a dica mais importante que é o tamanho desse rompimento. Agora é com você, perfeito? E o quinto passo é o seguinte, mais uma dica muito importante. Qual dica é essa, Jean? É a distância da região para o topo ou fundo referência, ou seja, do preço atual, né, até o nosso topo referência ou fundo referência, nós temos uma distância de segurança. É isso aí, eu vou te entregar mais um ouro aqui, distância de segurança. E o que é distância de segurança, Jean? É justamente onde eu tenho segurança para entrar na minha operação. E essa distância de segurança, certo? Ela, M5, a gente vai trabalhar sempre com 2 horas e 30 de distância e no máximo 10 horas de distância. Ou seja, do preço atual até o nosso topo referência, tu tem que ter no mínimo 2 horas e 30 e no máximo 10 horas de distância. E o que é essa distância? Por exemplo, vamos dizer que aqui seja um topo da meia-noite, por exemplo, certo? E aqui o preço tocou na minha região por volta das 5 horas da manhã, certo? Quantas horas tem de distância daqui até aqui? 5, não é verdade? 5 horas, não é verdade? Então, essas 5 horas, a gente tem uma distância de segurança aqui ou não? Se no mínimo é 2 horas e 30 e no máximo 10? Sim, né? Temos uma distância de segurança. Então, perfeito. Tudo ok, certo? Então, nesse momento, tens uma região segura para operar. Então, isso aqui é regra, perfeito? E regra a gente segue, não é verdade? E por último, a operação propriamente dita, ou seja, aqui se nós estaríamos, né, dentro da estratégia tudo ok, o que eu ia aguardar? Eu ia aguardar somente a vela tocar na minha região para que eu pudesse abrir a minha operação. Essa é mais pura realidade. E nesse momento vocês podem perceber que aqui eu teria aberto a minha operação e teria sido uma vitória linda de falso rompimento. Por quê? Porque eu estaria a favor de tudo, eu estaria, né, a minha estratégia estaria padronizada para que eu pudesse operar. Mas calma, não acabou. Nesse momento, o que eu quero te passar? 3 filtros muito bons para que tu opere falso rompimento em boa performance. É isso aí que tu ouviu. 3 filtros extremamente top para que tu opere teu falso rompimento de forma mais segura. É isso aí. E quais são esses filtros, Jean? Vou te passar aqui. Né, o rompimento da região, que eu já te falei sobre esse rompimento, ele é muito importante. Esse rompimento, ele tende a dar muito loss se tu não verifica ele de forma correta. Então, volta o vídeo, olha de novo, que eu tenho certeza que vai abrir a tua mente, certo? 2, movimento de vela. Esse movimento de vela, o que ele tem que ser? Um movimento de vela rápido. Sabe aquela velinha que tu está olhando no gráfico, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, com bastante disposição? É exatamente esse tipo de movimento que eu quero que tu pegue a operação, de falso rompimento. Ou aquele movimento de pico de vela. Sabe aquele movimento de pico de vela? Aquele que a vela estanca, nasce, dá uma estancada e explode na tua região com força? Pois bem, é esse aí. E por último, é claro, nós temos o quê? Nós temos o tempo de retração. Ou seja, o que é o tempo de retração, Jean? É uma operação que tu vai entrar com até 2 minutos e 30, faltando para esgotar o tempo da vela de M5. Perceba que a vela de M5 ela tem 5 minutos, não é verdade? Então, quando lá no relógio da corretora estiver no mínimo 2,30, tu pode fazer a tua operação que está em segurança, perfeito? Então agora, bora para o vídeo da explicação da operação, que é para fechar com chave de ouro esse conteúdo. Vamos comigo.
Bom, já estamos com a operação aberta, que foi uma operação que eu fiz, cara, que ela foi extremamente linda. Eu fiz ao vivo com o pessoal e eu vou te explicar passo a passo do que eu fiz aqui. Então é um falso rompimento de cinema, então já anota tudo que eu vou te falar aqui, tá bom? Vamos lá. Então aqui nós podemos ver o quê? Né, que eu estava marcando, fazendo alguns traçamentos e eu já identifiquei nesse momento o quê? Eu identifiquei, né, um topo muito lindo. A gente pode ver que aqui, ó, tinha uma estrutura muito linda. Eu tinha um topo, né, referência. Esse topo estourou o preço todo na baixa, o preço trabalhou, deu uma acumulada aqui, depois ele estourou na alta, rompendo esse topo, não é verdade? Pois bem, o preço voltou para o canal e aqui ele fez o falso rompimento até, só que ele fez sem filtros. Nesse momento eu aguardo um segundo toque para que eu possa pegar essa operação, né, com mais segurança. Então a gente pode ver que eu já marquei esse topo rapidamente. E o que eu fiz nesse momento? Eu estava aguardando o preço. Olha o movimento de vela, como eu falei. O movimento de vela, a vela sobe e desce, sobe e desce. Perceba o seguinte, ó, o movimento da vela aqui é muito importante. A vela sobe e desce, mostrando, né, o pavio. Já olho os times maiores também, que é muito importante, para verificar qual a condição que essa operação está. Percebo que está numa condição muito boa. Movimento de vela sobe e desce, né? Eu já ajusto ali o meu traçamento novamente. E eu estava ao vivo com a galera. Então, cara, animal. Olhei em M1 para ver se a distância era boa em M1 também, né? E passo para M5 novamente. Olha o movimento de vela, coisa linda. Já estava tudo ajustado. Ó, eu estava aguardando o preço explodir, né? Fazer esse movimento de explosão na minha região para que eu entrasse na operação. E, cara, que operação linda. Que operação animal. Não tem. Então, olha só, volto para M5, ó, e pode ver todo o passo a passo que eu faço, ó. Eu olho M15 de novo, olho M30, eu sempre estou confirmando os times maiores da minha operação, ó, e eu fico aguardando ele explodir na minha região. Perceba que é o seguinte, eu já estou preparado, ó, já estou posicionado para entrar, eu percebo o tempo de retração, eu estou percebendo tudo, ó, e ali está com o tempo de retração 2,50, eu posso entrar até 2,30, né? Então eu espero ali, ó, o preço explodir. Olha que movimento lindo, ó. E a vela, ó, olha que lindo, cara. Isso é muito lindo de ver em tempo real, ó. Perceba que, ó, explodiu na região, tocou na região, né? E eu peguei e entrei na operação. Perceba que eu entrei na operação e ali a vela já começou a retrair. Então é isso. O falso rompimento é isso, é animal, a estratégia mais poderosa para opções. Confia. Ó, eu já passo para os times novamente e tal, né? E a gente verifica que tudo em tempo real, né? Olha só que coisa linda. Olha a retração que a vela fez. Meu Deus, coisa linda. Então, olha só, a vela já tinha retraído bastante nesse momento, né? E faltavam ainda 2 minutos e pouco. Aqui eu já passei para conversar com a galera e tal, né? Ó, e aqui estava terminando praticamente a operação, ó. Já ia terminar a operação, né? Faltava um tempinho para terminar e aqui, deixa eu ver, vamos pegar o final dessa operação que foi muito linda, né? Aqui eu estava conversando com a galera, estava ao vivo com 24 pessoas aí, muito top, né? E aqui estava terminando a operação e já ia terminar, ó. Vamos ver aqui o final dela. Ó, operação muito linda, né? Olha isso, olha o quanto ela rejeitou, né? Estou passando aqui para frente para a gente acompanhar o final dela. 15 segundos para acabar aqui, ó. E aqui já ia acabar a operação, né? Perceba o quanto ela rejeitou. Então é isso, o falso rompimento nada mais é do que o quê? O preço romper um topo com muito pavio ou um fundo, voltar para esse canal e a gente acreditar nessa continuidade de movimento para dentro do canal. É isso aí, né? E lembra, se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, também compartilha com os teus amigos, né? Comenta aqui para eu saber e até a próxima. Valeu!